Amanhã, dia 22 de março, celebra-se o Dia da Água, né? O Dia Mundial da Água. E para usar esse assunto, né, essa efeméride, como um gancho para uma discussão ambiental, nós convidamos o ambientalista Carlos Bocuri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, e também um colaborador assíduo de Carta Capital. Seja muito bem-vindo, Bocuri. Olá, muito obrigado pelo convite de participar desse debate e falar um pouco sobre essa importância, né, para a sustentabilidade do Brasil. Fico à disposição. Tá certo. Então, inicialmente, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, porque a gente aprende na escola que o Brasil é um dos países mais favorecidos pela natureza em termos de recursos hídricos. Tem muitos rios, tem aquíferos e tal, e talvez a população brasileira não se dê conta da importância desse capital, né, que ela possui. Mas apesar dessa riqueza, o Brasil corre risco à sua segurança hídrica se não tomar conta, por exemplo, da Amazônia? Não tenha dúvida, esse é um dos grandes problemas que nós temos, né? A Amazônia, ela é o grande driver de umidade para a América do Sul. A Amazônia, ela funciona no aspecto atmosférico dentro da célula de Hadley, que é um sistema terrestre que transporta a umidade do Equador para os trópicos, né? E no caso da Amazônia, como ela tem muita umidade, essa transposição de atmosfera, ela leva água, leva umidade para o sul do continente. Ricocheteia nos Andes, passa pela Bolívia, passa pelo centro do Brasil, vai alimentar a Bacia do Plata, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, a Amazônia, ela representa essa transposição de água que mantém a regularidade climática continental, né? É um ecossistema que está a nosso serviço há muito tempo e a gente não se dava conta disso até pouco tempo atrás. Professor, há alguns anos, em 2015, o Brasil enfrentou uma tragédia ambiental que foi o rompimento da barragem do Fundão, que destruiu o Rio Doce, matou o Rio Doce. Passaram-se já 8 anos e a empresa responsável pelo acidente não foi punida e tampouco trabalhou de forma para recuperar o rio, e ele continua morto, digamos assim. E aí eu queria entender de que forma o Brasil pode trabalhar pela soberania dos seus rios e para que a gente não passe por uma outra tragédia como essa e que acabe ficando impune, como aconteceu com o Rio Doce. A sua pergunta é absolutamente pertinente. Nós temos uma das melhores legislações do Brasil que impediriam que isso acontecesse se o sistema de licenciamento ambiental e pós-licenciamento ele fosse obedecido. Em primeiro lugar, aquela existência daquela barragem, naquele local, com as dimensões que tem, com a proximidade, alternativa locacional que tem para aquela atividade de acolher rejeitos, né, poluentes, jamais poderia ser admitido pelo risco que representa. Vai destruir o Rio Doce todo, quer dizer, você tem que ter o cenário possível para avaliar a segurança, e aí você tem a perspectiva de acordo com a alternativa locacional do empreendimento, dizer não, né? A primeira condição é a alternativa locacional. A segunda é o licenciamento ambiental no aspecto que ele é protetivo do pós-licenciamento. Aí depende das instâncias governamentais, da fiscalização, de todo um processo de contenção de riscos ambientais. Mas eu diria que, a priori, a gente aprendeu agora, né, que não dá para admitir essa alternativa locacional, porque em caso de acidente, o dano chega a ser irreparável, né? Irreparável. Porque como é que você vai despoluir toda uma bacia hidrográfica como foi? Então, eu acredito que a legislação brasileira ela é boa, ela prevê essa situação, mas ela tem que ser plasmada na realidade. Professor, boa noite também.
O Congresso Nacional está para aprovar uma lei que cria uma tarifa social de água e esgoto, basicamente criar aí tarifas mais baixas para a população de baixa renda. É um projeto de autoria do Senado, a Câmara dos Deputados aprovou em fevereiro, mas com algumas mudanças, e aí a discussão voltou para o Senado, e em breve teremos a liquidação desse assunto. O senhor acha que será uma medida correta? Haverá algum efeito colateral? E emendo nessa mesma pergunta, por que o Brasil, que tem tanta água, ainda não universalizou a sua oferta de água para a população e tem, ao mesmo tempo, um alcance limitado aí da coleta e tratamento de esgoto? É incrível que a gente tenha essa realidade de não ter universalizado ainda, não só o abastecimento, mas também o tratamento, né? Vou dar um exemplo. Quando você olha para a metrópole de São Paulo e você vê que os rios poluídos da metrópole, da planície, do Planalto de Piratininga, são revertidos para dentro da Beringues, poluídos para gerar energia na Baixada Santista para atender o polo de Cubatão, etc., você percebe que o modelo que foi construído é um modelo anacrônico. Do ponto de vista de facilitar as tarifas de água para a população mais carente, é absolutamente razoável que se faça isso. Porque água é um direito humano fundamental. Como direito fundamental, reconhecido pelas Nações Unidas, depois de muito debate, não se pode negar o acesso, né? Então, isso deve ser realmente trabalhado do ponto de vista econômico para que você permita o acesso principalmente às populações mais vulneráveis. E no caso de blackout hídrico, que vai sofrer mais é justamente quem está na ponta da linha, quem está fora do sistema hídrico normal de abastecimento, né? Então, do ponto de vista econômico, faz todo sentido você priorizar o abastecimento para populações mais carentes, mais vulneráveis. E do ponto de vista de gestão, né, nós precisamos realmente priorizar aquilo que você coloca, o saneamento. Se a gente saneasse o Rio Tietê em tempo, como se saneou o Reno, como se saneou o Tamisa, que agora voltou à poluição, mas isso foi feito no passado, como se saneou o Sena, o Marna, nós teríamos uma possibilidade de ter uma metrópole com rios navegáveis. Seria totalmente diferente de São Paulo, da São Paulo que a gente tem hoje, se a gente tivesse as suas águas despoluídas. Elas sofreram, por conta da poluição, aquilo que a gente chama de morte social, né? Não tem finalidade nem para a paisagem. Quer dizer, é um absurdo que isso não tenha ocorrido no Brasil em tempo hábil. Bom, o Bocur, ele assina um artigo na edição semanal de Carta Capital, que chega às bancas amanhã e já está disponível aos nossos assinantes a partir de hoje à noite. E tem dois aspectos nesse artigo que me chamaram a atenção, professor. O primeiro é quando o senhor lembra que o líder soviético Mikhail Gorbachev previu a possibilidade de haver conflitos para ter acesso a recursos naturais estratégicos, em particular da água, né? E um segundo ponto é que o senhor fala da necessidade de haver um arcabouço, um instrumento jurídico internacional para proteger os rios voadores da Amazônia. Eu gostaria que o senhor pudesse falar desses dois aspectos. Assim, de fato, o senhor vê um cenário global de risco, de tensão, de ameaça de conflitos por conta da escassez da água, e por que é tão importante fazer esse arranjo internacional na Amazônia para proteger os seus rios? Bom, vamos começar lá pelo fim da Guerra Fria, né? Por Gorbachev. Gorbachev, ele não era neófito, ele era um homem experiente, chefe da União Soviética, e eles faziam uma prospecção muito forte com relação a possíveis fontes de conflito naquele período do fim da Guerra Fria, né? Havia uma perspectiva de levantamento de quais seriam as instabilidades geopolíticas, e entre essas, para os russos principalmente, que tiveram a experiência do Mar de Aral, que secou para fabricar farda para exército, né? Que foi esse o motivo do ressecamento do Mar de Aral. Então, eles tinham essa percepção aguda de que haveria
dificuldade com recursos hídricos no futuro. E Gorbachev tinha também informações privilegiadas e tinha uma task force, uma força-tarefa, estudando mudanças climáticas e sabia que isso, no futuro, ia agravar a situação. Então, ele defendia, e eu acho que aí está o ponto, ele defendia que deve haver um regramento jurídico para você trabalhar em processo de compartilhamento hídrico, né? E a segunda pergunta é, pode acontecer guerra por conta de água? Isso pode chegar? Estudos recentes dizem que os países tendem muito mais a um processo colaborativo do que entrar em guerra por conta de água. Quer dizer, é muito mais fácil, muito mais tranquilo de resolver, porque você tem que ter uma gestão compartilhada. 3 bilhões de pessoas vivem de água compartilhada internacional, né? As bacias entre países. O Brasil tem a bacia do Paraná, a Amazônia, vem de outros países também. Então, aí eu vou para a tua terceira pergunta. A questão é, por que os rios voadores precisam de uma proteção especial? Os recursos naturais de um país, os ecossistemas de um país ou de um conjunto de países, eles têm que ser protegidos. Gorbachev defendia que o primeiro instrumento é o instrumento jurídico, porque você determina a questão jurídica que vai dar o arcabouço necessário para políticas públicas nacionais e internacionais de proteção. Então, quando nós falamos do aquífero Guarani, houve o Tratado do Aquífero Guarani que protege um aquífero que está debaixo do Brasil, né, do Paraguai e da Argentina. Quer dizer, você tem uma grande extensão de água doce debaixo desses países e muita gente já se abastece desse aquífero. Se o Brasil colocar agrotóxico lá, você vai ter uma poluição que vai atingir outros países também, né? Então, da mesma forma como você protege rios transfronteiriços, você protege represas transfronteiriças, protege aquíferos, você tem que proteger também a transposição de água. Porque ela só é mais, eu diria, volátil na nossa compreensão, mas ela é real, né? Ela é mensurável, ela é cientificamente comprovada, né? Então, é preciso que você adote um sistema que faça a proteção da transposição de água da Amazônia, porque senão você vai ter no Brasil o que é o centro-oeste dos Estados Unidos, Arizona, Utah, você vai ter desertos, porque essa é a característica tropical quando você não tem transposição de umidade. Se você pegar o mapa do planeta, você vai ver que onde o Equador transporta só calor, não transporta umidade, você tem deserto, né? Por que a África não está desertificada na bacia do Congo? Porque ela tem justamente essa transposição de umidade das florestas da bacia do Congo. Então, essa realidade, que é uma benesse para o Brasil, que não foi descoberta há muito tempo, ela merece uma proteção especial. Nós fizemos essa proposta ao Mercosul, houve uma receptividade grande por parte do Uruguai e da Argentina, interessados no processo. O pessoal ali do Itamaraty, na hora, falou, vamos ter que ver com cuidado, porque a gente cria um elemento de pressão de outros países para cima do Brasil. Existe sempre esse cuidado da diplomacia, né, internacional, no sentido de não criar elementos de pressão. Mas isso ficou praticamente paralisado, porque depois nós tivemos a entrada do governo Bolsonaro e não havia preocupação nenhuma do Itamaraty brasileiro caminhar nesse sentido de uma proteção da Amazônia por conta dos seus voadores, né? Professor, a gente está assim, caminhando aqui para o fim da conversa, mas eu queria fazer ainda uma última pergunta. O senhor citou anteriormente alguns países que recuperaram seus rios. São Paulo tem aqui 2 grandes rios mortos, né? O Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Se a Inglaterra conseguiu recuperar o Tâmisa, o rio da Revolução Industrial, o que é que falta para São Paulo conseguir recuperar os seus rios? Falta vontade política? Falta tecnologia? Qual seria o caminho? O rio Tâmisa, ele foi despoluído pelo que é chamado dos 1000 cafés da manhã. O ministro da Inglaterra tomou 1000 cafés da manhã com todos os setores envolvidos para conseguir uma coalizão política que pudesse despoluir o rio Tâmisa.
Aqui em São Paulo, quando começou o projeto de distribuição, foi escolhido estações centralizadas, grandes estações, sem articulações regionais. Então, ao longo do tempo, a região do ABC paulista se viu deslocada e sem saneamento. Mogi das Cruzes, Guarulhos também. Então, houve partes de saneamento sem articulação política, né? Então, minha resposta para você é essa: faltam os 1000 cafés da manhã para articular todo mundo com objetivo único e tocar o processo. Bocurri, eu agradeço muito pela sua participação no nosso programa, pela sua disponibilidade de estar aqui. Lembrando que ele é, na verdade, um grande colaborador de Carta Capital, tem uma coluna no site da revista, assina uma newsletter ambiental para a gente. Então, eu acho que assim, a gente não deveria nem chamar mais como convidado, porque já é da casa, né? Obrigado. Eu fico feliz de pertencer a essa estrutura que vocês têm, que é crítica, não é? Que é uma estrutura que demonstra que o brasileiro não pode ter ingenuidade, ele tem que ter essa capacidade de leitura da realidade que proporcione transformações, né? Eu fico feliz de participar dessa abordagem que normalmente vocês acabam dando a temas tão importantes para a realidade brasileira. Obrigado, Bocurri. Um forte abraço.